Em 1987, a cidade de Goiânia, no coração do Brasil, foi palco dos maiores acidentes radiológicos da história. Uma tragédia que começou de forma quase banal, com dois catadores de sucata, e se transformou em um desastre que marcou para sempre a vida de centenas de pessoas. Este é o caso do Césio 137, o brilho mortal, que iluminou a noite e contaminou uma cidade inteira. Ficou curioso? Vem comigo então. Tudo começou no dia 13 de setembro de 1987. No centro de Goiânia funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica de tratamento contra o câncer que havia sido desativada. Dentro dela, permanecia um aparelho de radioterapia abandonado, contendo uma cápsula selada com cloreto de césio 137, um material altamente radioativo usado em tratamentos médicos. Sem saber do perigo que corriam, dois catadores de sucata, Roberto Santos Alves e Wagner Mota Pereira, invadiram um prédio em ruínas e retiraram a máquina, acreditando que poderiam vendê-lo como um ferro velho. Eles levaram o equipamento para casa e começaram a desmontá-lo com ferramentas simples. Foi então que liberaram um núcleo radioativo. Uma cápsula que continha um pó azul brilhante, o césio 137. Aquele brilho fascinante, semelhante à purpurina ou pó de estrela, chamou a atenção. Ninguém imaginava que aquele pó mágico emitia radiação letal. O material foi levado para o ferro velho de Devaí Alves Ferreira, que, encantado com o brilho azulado, mostrou o pó para familiares e também amigos. Alguns esfregaram o pó na pele, outros levavam para casa. Uma criança chegou a brincar com o césio, espalhando pelo chão, pelas roupas e também pelos móveis. Sem saber, eles estavam espalhando radiação por toda a vizinhança. Em poucos dias, as pessoas começaram a sentir os primeiros sintomas: náuseas, tonturas, diarreia, fraqueza e também queimaduras misteriosas na pele. Os médicos não sabiam o que eram, parecia uma infecção, talvez algo viral, mas a causa era invisível e também mortal. Somente 2 semanas depois, quando a esposa de Devaí, Maria Gabriela Ferreira, desconfiou que aquele pó poderia ser perigoso, o caso começou a mudar. Ela levou parte do material a uma vigilância sanitária e o técnico percebeu algo estranho. Rapidamente, especialistas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e da Comissão Nacional de Energia Nuclear foram acionados. O que descobriram foi assustador. Os níveis de radiação eram altíssimos, capazes de causar a morte em poucos dias. Imediatamente, o Exército isolou uma área de mais de 1 quilômetro e Goiânia entrou em estado de emergência. Mais de 112 mil pessoas foram examinadas para verificar a contaminação. Dessas, 249 apresentavam níveis perigosos de radiação. 4 pessoas morreram nas semanas seguintes. Maria Gabriela Ferreira, esposa do dono do ferro velho, Leide das Neves Ferreira, uma menina de apenas 6 anos que brincou com um pó brilhante. Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza, trabalhadores que tiveram contato direto com o material. As vítimas apresentavam queimaduras profundas, quedas de cabelo, sangramentos e infecções generalizadas. Muitos precisaram ter partes do corpo amputadas. Os efeitos psicológicos e sociais foram devastadores. Famílias inteiras foram rejeitadas por medo do contágio. Escolas e comércios fecharam e o pânico se espalhou por toda a cidade. A operação de descontaminação foi gigantesca. Equipes do Exército e especialistas em energia nuclear demoliram casas inteiras, removeram toneladas de solo e confiscaram móveis, roupas e também utensílios. Tudo que apresentava radiação foi isolado e armazenado em contêineres de chumbo e também concreto. O lixo radioativo foi levado para um depósito especialmente construído em Abadia de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia, onde permanece sob vigilância até hoje. O acidente produziu mais de 13 toneladas de resíduos radioativos e o local segue monitorado constantemente. O césio 137 é um isótopo que permite radiação gama altamente penetrante e destrutiva para células humanas. A exposição causa a chamada síndrome aguda da radiação, caracterizada por náuseas, vômitos, queimaduras, queda de cabelo e falência da medula óssea. Alguns sobreviventes desenvolveram doenças crônicas como câncer, problemas cardíacos e comprometimento do sistema imunológico. Além disso, os efeitos psicológicos, depressão, ansiedade e isolamento social persistem até hoje. Muitos sobreviventes relatam que o preconceito foi tão doloroso quanto a doença. Após o acidente, uma longa batalha judicial começou. O governo de Goiás, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e os donos do Instituto de Radioterapia foram responsabilizados.
Foram abertas dezenas de processos e pagam milhões em indenizações às vítimas e também familiares. Em 1988, a CNEM criou normas mais rigorosas para o controle de materiais radioativos e o Brasil reformulou sua política de segurança nuclear. O caso de Goiânia passou a ser estudado em universidades e organismos internacionais como exemplo mundial de falha na gestão de resíduos radioativos. O impacto ambiental foi profundo. O solo e o lençol freático próximos aos locais contaminados precisaram ser isolados. A área onde ficava o ferro velho foi transformada em um terreno limpo e monitorado. Em Abadia de Goiás, o depósito de rejeitos é cercado, vigiado e acompanhado por medições periódicas. Hoje, os níveis de radiação estão sob controle e não há mais risco para a população. Mesmo assim, o medo e o estigma permanecem. Muitos moradores afetados lutam até hoje por reconhecimento e apoio. A tragédia também deixou marcas culturais, virou temas de filmes, livros e também reportagens. E serviu como alerta global. O perigo da irresponsabilidade com materiais nucleares é invisível, mas real. Passadas mais de 3 décadas, o acidente do Césio continua sendo lembrado como um símbolo de descura e sofrimento, mas também como um exemplo de superação. A cidade se reergueu. As vítimas, mesmo marcadas para sempre, lutam para transformar a dor em conscientização. Hoje, Goiânia é uma metrópole viva e pulsante, mas sobre o solo da história ainda repousa o alerta de que a radiação não se vê, mas deixa marcas eternas. O Césio 137 nunca mais brilhou em Goiânia, mas a lembrança dele ainda resplandece. Não mais como encanto, mas como advertência. Aquele pó azul que fascinou uma vizinhança inteira era, na verdade, o reflexo mais cruel da ignorância e do descuido humano. Em segundos, o que parecia bonito se tornou um símbolo da dor invisível, da tragédia que não grita, mas destrói em silêncio. Hoje, o solo está limpo, as ruas reconstruídas, mas as marcas, aquelas que a radiação não pode apagar, permanecem na memória, na pele e no coração de quem viveu o pesadelo. Goiânia sobreviveu, e com ela, a esperança de que o conhecimento e a responsabilidade possam, um dia, brilhar mais forte do que qualquer elemento radioativo. Porque o verdadeiro brilho não está no Césio, mas sim na vida de quem resistiu a ele. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.